Brick. As construções feitas por profissionais é bem fácil de distinguir de obras feitas por amadores, principalmente quando se trata de casos que tijolos foram usados na construção. Bricking é um dispositivo compacto e muito leve. Graças a ele, o iniciante pode atingir o nível profissional em uma construção. Graças à simplicidade de utilização, o instrumento permite construir obras civis que satisfaçam os padrões profissionais. O brick basicamente é um molde onde é colocado a argamassa para assentamento de tijolos. Os fabricantes oferecem 3 tamanhos para paredes de até 102,5, 140 e 215 mm de largura. Essas opções de tamanho são universais e amplamente usadas em lugares de construções por todo o mundo. O brick permite que você coloque a argamassa de maneira uniforme e lisa, enquanto economiza material. Caso coloque muita argamassa, basta remover o excesso das bordas do molde e usá-lo depois, ou seja, não há desperdício. O fabricante também oferece um modelo para preenchimento de juntas verticais, que também estão disponíveis a qualquer tipo de tamanho para trabalhar de qualquer tipo de tijolos e blocos. Um conjunto brick pode ser comprado a partir de $46. Corium Brick. Usando o material mostrado agora no vídeo, não dá para construir um edifício ou algo menor. Isso porque estamos falando agora de fachada de tijolos. No entanto, esse método está sendo revolucionário e está ganhando popularidade em todo o mundo. Tradicionalmente, os tijolos são colocados numa fachada de edifícios com uma argamassa especial. E isso é um processo demorado e que gera muita sujeira. O sistema de fachada de tijolo Corium oferece um processo 3 vezes mais rápido. O processo em si é bem simples. Primeiramente, suportes de aço inoxidáveis são parafusados na parede. Cada um dos tijolos de parede tem uma série de encaixes em um dos lados que permite fixá-los à superfície da chapa metálica. E em seguida basta preencher as juntas com argamassa. E repare como o revestimento final fica alinhado e liso. Isso tudo sem que o instrutor tenha que usar ferramentas para o alinhamento. Graças às estruturas metálicas, as fileiras de tijolos ficam perfeitamente alinhadas. A largura das estruturas horizontais são idênticas entre si, enquanto que a largura das juntas verticais pode ser variada de acordo com as ideias do design. Portas de concreto. Embora a maioria das pessoas prefiram portas de madeira ou metal, em alguns lugares do mundo eles criam portas exclusivas de concreto, feitas à mão. No processo de criação de algo feito de concreto, é utilizado uma quantidade mínima de moldes e ferramentas. Por exemplo, para delimitar as bordas laterais da futura porta, basta colocar 2 vigas no chão paralelas uma à outra, enquanto que para compactar o material e remover o excesso de cimento, outra barra de metal é utilizada. E finalmente a superfície da porta é nivelada com uma espátula de reboco. Assim, quando que a superfície da porta estiver pronta, começa a criação de orifícios horizontais que fica parecendo uma grelha. Para medir a largura e a posição das brechas, o especialista em alvenaria usa as mesmas vigas e espátulas utilizadas anteriormente. Quando a porta estiver pronta, é hora de tirar as tiras extras de concreto. Para esse efeito, a superfície de cimento ainda molhada é cortada exatamente de acordo com as marcações. As partes marcadas são cortadas com uma faca e depois simplesmente removidas. Quando essa parte do trabalho estiver concluído, basta apenas nivelar os furos, usando novamente a espátula. Dessa forma, qualquer pessoa que tiver um kit básico de ferramenta de construção, bem como ter paciência e precisão, pode construir essa porta. Ei, quer aprender a desenhar de maneira fácil e descomplicada? Venha para o Método Fanart, o melhor curso de desenhos online. Destrave a sua habilidade de desenhar o seu personagem favorito e surpreenda a todos. Link na descrição. Decoração de paredes. Os fabricantes modernos de material de construção oferecem uma ampla variedade de argamassas, soluções, tintas e vernizes. A sua composição é escolhida de uma forma única, que garante um acabamento original e exclusivo. Nesse caso, por exemplo, vários tipos de combinação de materiais de revestimento para criar uma superfície que imita blocos de alvenaria. Além disso, esse revestimento não é comum, pois possui uma textura elegante e diferenciada.
Todos os produtos apresentados no vídeo são produzidos pela empresa Servia Maxima. De início, a parede é coberta com a massa acrílica Roland Grounds, que torna a superfície mais áspera, melhorando a fixação de camadas de acabamentos seguintes. A próxima camada a ser colocada é a Maxi Teor Traventino, que é basicamente um gesso de construção. Geralmente esse material é aplicado para aumentar a propriedade de proteção da superfície. Nesse caso específico, o gesso faz parte da parte decorativa. O material tem uma consistência espessa e é aplicado na parede em uma camada uniforme e densa. Antes de secar, o mestre de obra usa uma esponja para criar um relevo adicional. O especialista então desenha ranhuras na parede, que deixa a superfície com a aparência de paredes de tijolos. Depois, uma camada de prime acrílico é colocada numa parte superior. E finalmente a parede é revestida com a tinta decorativa translúcida Maxi Decor Velatura. O resultado é uma parede linda e original. Chão de concreto. Um dos materiais mais flexíveis para criar praticamente qualquer coisa é o concreto. O vídeo mostra como ele pode ser utilizado para criar pavimentos interessantes e diferenciados. Na primeira fase, o molde é preenchido com uma solução líquida e em seguida é compactado para que o material possa ser espalhado uniformemente. Repare nos 3 espaços do meio que ainda não foram cobertos. Isso é porque essa parte do chão terá texturas e cores diferentes. Pelo fato da superfície ser muito grande, é necessário o uso de ferramentas um pouco mais complexas e sofisticadas, em comparação às usadas anteriormente para a fabricação da porta de concreto. Nesse caso, planeja-se obter uma superfície muito escura, portanto o concreto é coberto com um corante cinza escuro. E esse procedimento é realizado várias vezes. Antes de começar os processos de estampagem, a superfície é coberta com um pó complementar para tornar a cor mais volumosa e saturada. A estampagem em si é necessária para garantir que o pavimento imite a alvenaria com azulejos. Quando a parte do chão está pronta, o mesmo é feito com os furos que restaram. A única diferença é que o corante aplicado não é cinza escuro, mas sim verde e laranja. A fase final para a criação do piso é o revestimento do piso com selante acrílico para proteção. Casa Bricawood. A empresa de construção francesa que iremos falar agora revolucionou o setor da construção moderna de edificações de madeira. Os especialistas da Bricawood desenvolveram uma metodologia de construção que utiliza apenas um componente para construir paredes, ou seja, tijolo de madeira. O sistema basicamente se assemelha com o sistema de construção do brinquedo Lego. De início, uma pequena moldura é construída a partir de vigas de madeira, e em seguida, quando chega o momento de erguer uma parede, os blocos são empilhados uns sobre os outros. Eles são firmemente conectados entre si, graças aos encaixes que possuem no interior e nas laterais. O sistema patenteado possui 3 tamanhos de tijolos. Graças a isso, praticamente não surgem dificuldades para construir uma casa. Repare que na construção de uma parede, um bloco é colocado na parte exterior e o outro na interior. A resistência da construção é dada pelas vigas de madeira, que são fixadas entre os 2 blocos. O resultado é uma casa simples, econômica e ecológica, que apesar disso tudo tem um bom isolamento acústico e térmico.